bom dia a todos que estão nos escutando. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. E nós estamos aqui hoje no programa Papo com CEO e nós temos a honra de receber o Alcides Braga, que é cofundador da Truckvan, no nosso episódio, que é o episódio número 1. Então, não poderia ter uma pessoa diferente do que o Alcides para fazer o episódio número 1 com a gente. Alcides, é um prazer e uma honra ter você aqui conosco e dividir um pouco aqui da vida, dos conhecimentos. Um abraço para você, Alcides. Muito obrigado. Ô, Rodrigo, bom dia para você, para todos que nos assistem e nos ouvem. É um prazer enorme estar participando aqui desse programa contigo, de ter a honra de abrir, né, essa série que eu imagino que você está olhando com muito carinho, com muita vontade de ajudar as pessoas. E eu acho que é um privilégio muito grande para a gente, né, que vive um ambiente um pouco mais plural dentro da nossa organização, poder dividir isso, né, com as pessoas e tentar juntos encontrar respostas, né, para esse tão inesperado momento, né? Obrigado mesmo. O propósito desse programa é contar boas histórias, histórias de empreendedores, histórias de pessoas que estão aí na batalha do empreendimento. E você tem uma história lindíssima, é uma história de muito sucesso, de muita garra, né, e de muito trabalho. Então a gente queria ouvir um pouquinho da tua história, de como você decidiu empreender e conhecer um pouco da tua jornada empreendedora. Alcides Braga é meu nome, né? Eu cofundei a Truckvan, como você já falou na abertura, com o meu amigo, irmão da vida inteira, Flávio Santilli, com quem eu estou vivo desde os meus 16 anos de idade, quando entramos juntos na Randon. Eu agora, mês que vem, se eu chegar lá, completo 57. Nós estamos já aí há quase 30 anos, né, com essa história da Truckvan, que começou como uma pequena oficina. Mas antes disso eu volto lá, né, nos 8, 9 anos de idade, em Guarulhos, né, onde eu cresci na periferia de Guarulhos. E é uma história que sempre foi pautada pelo gosto de trabalhar, né? Eu sou de uma família humilde, né, o 8º filho de 8 filhos, né, de 8 irmãos. E meu pai, ele era funcionário público, né, no estado de São Paulo, encanador. Minha mãe era diarista, e além de cuidar da gente, essa tropa inteira dentro de casa. E a gente sempre viu a vida com esse olhar, né, da luta, da dificuldade, da vitória, enfim, da derrota, tudo muito normal, né? Uma família tão grande assim, morando numa periferia, e eu sempre me aproximei bastante de pessoas, sempre me apeteceu conversar, né, com os mais velhos. Quando eu tinha a chance ali, engraxando o sapato, quando eu tinha a chance de estar, né, com pessoas mais velhas, eu fazia isso, adorava conversar. E acho que essa vocação de lidar com gente, ela vem desde cedo, né? Foi minha principal característica desde bem pequeno. E eu achei sempre que trabalhar era a minha grande jornada, né? Que eu iria gostar disso. Eu estudei até onde deu, não completei a faculdade porque eu precisei mudar, né, para outro estado a trabalho, pela empresa que eu trabalhava. Mas eu sempre encarei o trabalho com muito prazer, sabe? Com muita vontade de fazer. Nunca me custou nada trabalhar, muito pelo contrário. E eu acho que empreender foi uma consequência do momento que eu cheguei, né, de vida, né, casado, com um filho pequeno. Eu tinha uma experiência anterior de empreendimento que tinha dado errado, que me ensinou bastante, porque eu fui para uma seara, para um segmento que eu não dominava, que foi uma grande lição para mim de vida, que eu já tenho falado sobre isso, né, onde eu participo e já estendo esse meu pensamento para as pessoas que nos ouvem e que nos assistem, que empreender no Brasil, no mundo também, mas no Brasil especialmente, não é para amador, é muito difícil. E quando eu falo que não é para amador, eu não me refiro a PhDs, coisa assim, não. Eu me refiro a amador naquele segmento que você pretende trabalhar. Porque, seja ele qual for, para você vencer no Brasil, é fundamental que você domine de trás para frente, do meio para os lados, do segmento que você vai trabalhar. Porque ainda assim será bem difícil, né? E a gente conseguiu começar uma pequena oficina lá em 91, né? De reforma de baú, que na verdade era a nossa história, minha e do Flávio. A gente vinha desse segmento, ninguém sabia ser empresário, ninguém sabia administrar nada, né? Eu sabia vender, eu sabia consertar.
e a gente foi se juntando e vivendo um dia depois do outro, tentando não ser muito afoito, né? Respeitando o ritmo das coisas, e fomos, então, buscando atingir, né, novos resultados, premissas que a gente sempre teve, né, de ser coerente com todas as obrigações, ser fiel às obrigações e ser inovador. E esses pontos que eu imagino que sirvam para todo mundo, né? Você empreendeu recentemente, sabe como é difícil você sair de uma empresa, de uma organização com um cartão de visita pesado, né? Que você chega num local para visitar um cliente, você tem todo aquele valor, né? Daquele negócio, de repente você se vê na rua com a tua pastinha e você é o Rodrigo Arnegues, eu era o Alcides Braga, batendo num monte de porta, né? E falando, porra, me dá uma oportunidade, né? Na verdade é isso. E isso é muito legal, né? Quando você se vê órfão daquele crivo, né? Daquela coisa tão importante que você julgava até mais importante do que ela era de fato, né? E percebe que você tem a força, né? Ela está com você. Você, na verdade, inverteu os papéis. Você que levava aquilo para onde ele estava e não o contrário, né? Então, acho que a gente aprendeu isso e até hoje eu tenho muita motivação para trabalhar. Estou muito agoniado de não poder estar todos os dias lá com o meu time, falando com eles, vendo eletrodo queimar, serra, né, trabalhando. Eu gosto demais do ambiente da indústria, eu gosto demais de estar com gente, com pessoas, e essa é a principal falta que eu sinto hoje, de estar com gente, né, que é o que eu mais gosto. Uma coisa que eu aprendi na prática, e a gente vai perguntar um pouco sobre a sua experiência, quando a gente passa para esse momento empreendedor, a gente leva um pouco das nossas crenças pessoais para dentro da empresa, né? E aí fica uma dicotomia da pessoa e do empresário. O que a gente queria perguntar para você é o Alcides pessoa e o Alcides empresário convivendo e durante desses tantos anos de empreendedor, o que é que um ensina para o outro? Rodrigo, eu particularmente não tenho essa dicotomia. Eu sou a mesma pessoa exatamente, né? Eu acho super curioso isso. Eu sempre brinquei porque, como você já pôde presenciar lá no Truquivan, a gente tem o hábito de se reunir, né? De fazer um churrasco, tomar um chopp, ir para o boteco. A gente tem um espírito muito assim, né? Porque hora bar, né? Que já é uma das grandes pensamentos aí que a gente tem, né? Na filosofia da convivência, a gente precisa estar junto, conversar. E muitas vezes a gente precisa estar com a cabeça mais tranquila, pensando menos nos problemas e pensando nos outros também, não só na gente. E eu sempre notei, desde bem pequena, truquivando, desde o começo, até quando eu gerenciava equipes por onde eu passei, que eu não tinha problema de haver uma confusão acerca das pessoas que eu convivo profissionalmente, daquele cara que estava ontem à noite batendo um papo informal, tomando uma cerveja e tal, e às vezes falando de coisas íntimas, familiares, pessoais, para a manhã seguinte, sabe? Isso nunca gerou nas pessoas um sentido de maior ou menor intimidade comigo do que ela já tinha antes daquilo. Isso passa por quase 30 anos, né, que a gente tem essa empresa, com 3 funcionários lá, eu e o Flavião ajudando a bater rebite e tal, até hoje com mais de 400 pessoas. E eu não tenho a necessidade de ter um personagem, né? A gente agora até recentemente buscou, né, fazer um contato com algumas pessoas da empresa de uma maneira segura e tudo para tentar oxigenar um pouco, né? E a gente falava sobre isso, né? Como faz falta depois que toca o sinal, né? Você poder ser igual, né? Que você fala de CEO, né? E a posição de CEO é muito solitária, né? A gente às vezes não tem com quem dividir um problema, porque dali para baixo você acaba espraiando, né? Nós temos diretores lá financeiro, administrativo, comercial, industrial, cada qual no seu quadrado ali, com seus gerentes. A gente está muito bem organizado nesse sentido na empresa, mas as coisas elas afunilam para cima de um jeito que acaba sendo solitário essa posição, né? De você não ter para quem falar depois de você, e por vezes você tem que tomar uma decisão que você não está seguro 100%, que é o seu feeling, que é a sua capacidade, né, por presidir uma organização, de poder tomar uma decisão onde o sistema não conseguiu tomar, não conseguiu criar um racional definitivo,
E aí entra a posição do líder, né? A posição de quem tem que falar, pô, vamos desempatar pro lado de cá, né? E eu acho que nesse sentido eu tenho muito, eu me utilizei demais da ferramenta da convivência pós-trabalho para diminuir essa solidão, essa distância, né? E a gente já fez coisas fantásticas depois do horário, né? Onde não tem hierarquia, né? Ninguém está lá para falar e ouvir de uma maneira organizada, não, né? Então são seres humanos que se gostam, que estão juntos e eu acho que um dos grandes pepinos que a gente tem, né? Quando você assume a condição de liderança, é exatamente você vencer a solidão do poder, que é um abacaxi, né? Se você não souber trabalhar com isso. Alguém me disse alguns anos atrás que a liderança é um prato que você tem que comer sozinho, né? Exatamente isso que você falou, e é muito duro isso. Então, nas organizações que a gente tem observado, que a gente tem participado, de fato, não é comum esse estilo de liderança familiar, que a literatura chama de liderança servidora, né? A sua, que é uma liderança muito no estilo do Cristo, de Jesus, né? Aquele cara que se envolve, traz as pessoas para si e as pessoas vão se entregando pelo exemplo. Eu acho que você consegue fazer da sua empresa uma grande família. E, inclusive, é o tema do nosso próximo pilar aqui, que é família. Você tem sido muito ativo nas redes sociais aí nesses últimos anos até, né? Eu te sigo. E uma coisa que é muito peculiar nos teus posts é a questão da família. Você está sempre postando a família e a foto do próprio perfil seu é uma coisa muito linda. É seu pai, você e seu filho, né? As 3 gerações ali e termina sendo as 3 gerações que é a cara da Truquivan, né? Então, o que é que essa foto aí representa para você, o seu pai, o seu filho e você? Cara, como você falou, né? Família é tão amplo esse sentido, né? Essa palavra, como também é tão ampla a devoção, né? Que a gente tem. Eu até coloco muito mais gente nesse conceito de família para mim, né? Eu, graças a Deus, nunca me enquadrei nessa história de que amigos de verdade não enchem a mão. Eu teria que ter centenas de mãos, porque eu tenho muitos amigos, gente que eu sou apaixonado, que eu amo de fato e que também preza por mim, né? Tem por mim esse mesmo carinho, esse mesmo amor. E eu creio muito que é isso que nos faz feliz, né? E a gente não está aqui para nada mais do que ser feliz, né? A gente fala, a vida é dura, a vida é difícil, nada disso. A gente tem a opção de não estar vivo, né? Então não é nada disso, é uma dádiva, uma bênção você abrir os olhos de manhã e poder ir à luta, né? Por mais que seja difícil, que você tenha derrotas, enfim, né? E o tanto que a dor ensina, né? Que não tem coisa mais didática do que a dor, do que o sofrimento. Mas a família é um pilar, né? A família é aquela estrutura que você, a vida inteira, você recolhe para ela. Meu pai é vivo, né? Graças a Deus, está com 92 anos de idade. Ele é o primeiro Alcides aí da turma, né? E eu sou o 8º filho dele e acompanhei bem, né? Como ele sofreu, sendo encanador, né? Pintor de parede, criar 8 filhos, né? E ter casa própria lá daquele jeito que dava, mas era o espacinho que ele tinha para ele. O tanto que ele conseguia ser solidário, sabe? Pintando igreja, pintando casa de amigo no final de semana, ajudando a fazer encanamento, com coisas que eram absolutamente solidárias mesmo, porque não tinha o que fazer, mal tinha para a gente, né? Não era incomum, vinha lá a Light cortar a energia e eu saio lá e cortar a luz, a água, era normal, né? A gente ia lá, ele ia se virando e eu via, porque eu estava na outra ponta, né? Eu sou o filho mais novo da família, né? Então, a gente acaba se estruturando bastante no termos de caráter, vendo, né, os exemplos, como você falou, né? Então, meu filho, que também chama Alcides, que eu batizei assim para homenagear meu pai, já tinha 20 e tantos netos e ficou para mim, né, essa homenagem que, graças a Deus, eu pude fazer. E eu acho que eu refleti, né, a nossa fotografia nas minhas mídias é só uma questão de reconhecimento, né, para esse herói, né, que é meu pai, para tudo que ele fez, e para agradecer a Deus por meu filho ser
igual a gente, né? Ser tão genuíno como nós somos, ser um cara tão do bem também, graças a Deus mais competente, mais eficiente, né? Do que os outros Alcides mais velhos ali nas questões todas da academia, que a gente teve essa oportunidade, né? De disponibilizar e ele soube aproveitar muito bem, de ser tão afável, tão amável também com as pessoas como a gente né? Enfim, eu acho que aquilo é uma maneira de eu agradecer, né, a Deus e ao ambiente que eu vivo por tudo que eu conquistei com tanta gente que me ajudou, né? Então, na empresa eu acabo buscando, de alguma forma, abraçar as pessoas. Eu paro o que eu estou fazendo, você teve chance de estar comigo algumas vezes, eu não fecho porta, eu nunca... Porque eu acho que é muito importante você estar disponível para as pessoas, né? E estar próximo. E eu acho que quando isso é feito de uma maneira natural, vai bem, porque as pessoas também não abusam, né? Não abusam. Por vezes eu brincando, né, com as pessoas lá fora do horário, e vinha lá as conversas que alguém talvez ia falar comigo alguma coisa, o outro falava, não vai lá encher o saco dele por causa disso, isso aí é pouco, vai lá passar no cara porque não precisa e tal, e resolvia entre eles mesmos, né? Sem precisar vir falar, mas porque eles entendem, né, como que funciona, né, a dinâmica, a rotina, mas sabem o que eu gostaria de dizer também, né? E a gente vai criando, acho que essa massa de pessoas que pensam positivo, que pensam bem, que têm certeza que vão vencer. Eu sempre achei que eu ia vencer, né? Eu venci até agora, tenho mais um mundaréu de batalha para vencer e eu vou atrás delas o tempo todo, né? Com muito tesão, eu estou com muita vontade, né, de fazer. Eu sou muito jovem ainda em alguns sentidos e eu ainda tenho muita motivação para continuar fazendo com que as pessoas consigam perceber, né, que esse mundão está aí para ser conquistado, né? A gente queria saber um pouco sobre a Truckvan. Quais são os projetos, quais são as soluções que a Truckvan hoje tem entregue para o mercado, né? Hoje é uma organização enorme, com a mídia também, uma exposição de mídia muito bem construída, e eu tive o privilégio de visitar as suas fábricas em algumas oportunidades e é realmente impressionante toda a inovação que existe dentro do seu negócio, que cada produto, basicamente, ele é único, né? Então, a gente queria ouvir um pouco quais são as soluções e o que é que a Truckvan ela oferece para o mercado aí, para o pessoal que está nos assistindo conhecer um pouco mais da Truckvan. Rodrigo, nós temos o nosso slogan, a nossa hashtag Somos Ilimitados, né? Que é fruto também dessas conversas informais, né? E ela absolutamente não é nada que remeta a nenhum tipo de alusão à capacidade, à competência, não tem esse propósito, né? Ela tem sentido na nossa receptividade a todos os tipos de projetos que nos se apresentam, que chegam até nós, né? Os mais inusitados até os mais, né, comezinhos ali que a gente já fez. Então, a gente costuma brincar que nós temos dois ambientes, né? Hoje, a gente está numa planta única, né? Ali na Viaduto, em Guarulhos, onde a gente conseguiu concentrar nossas atividades que a gente tem de vários segmentos, que foi muito bom para a gente, né? De 2018 para cá, e que também nos permitiu escalar algumas coisas que a gente precisava na parte de commodity. Então, foi muito bom esse nosso movimento. Nós temos quase sempre que você for visitar a Truckvan, você vai ver um cenário diferente, né? Cada vez tem um tipo de projeto, uma unidade de imóvel para alguma aplicação que a gente nunca tinha feito e como a gente atende na saúde, na educação, no entretenimento, no operacional, no lazer, então é muito variável realmente nosso rol, né, de produtos, né, de soluções. Isso está aí, como você falou, nas nossas mídias, a gente está sempre buscando mostrar. Agora, na pandemia, especialmente, a gente aprofundou um pouco a vertente da saúde, né? Foi um segmento que até completou um pouco ali nosso espaço de atividade, que a parte de commodity, né, carretas para carga, isso teve uma queda natural, né? Toda essa indústria paralisada, né? Sem fazer caminhão, sem nada, é natural que a gente tenha tido uma
uma redução importante, né, na parte de carrocerias, né, de carreta furgão, de carreta Sider, carga seca, enfim, tudo que é para carga que a gente faz. E a gente, então, teve uma chegada extemporânea de soluções de saúde. Nós fizemos 11 ou 12 tomógrafos móveis que foram aí para os hospitais de campanha. A gente fez os veículos, né, os caminhões consultório que participaram também desses mesmos ambientes aí e serviam de área para exames, para consultas, para acolhimento das pessoas, né, para triagem. Então, foi bacana também. Então, a área de saúde foi algo que nos ajudou nesses 3 meses aí a equilibrar um pouco a questão de receita, né? Nós tivemos também uma consagração de modelos móveis para serviços bancários, né? A gente hoje tem todos os grandes bancos do Brasil são nossos clientes de agências bancárias móveis, as cooperativas também de crédito. Então, foi uma ação que começou, logicamente, né, com uma instituição que teve a coragem e a vontade de fazer, e o modelo de negócio foi se tornando realmente atrativo, a ponto de a gente, então, conseguir fechar com todos os players desse segmento essa ferramenta. Então, a gente sai agora da quarentena com essa marca, né, de ter esse produto que vai até os clientes, né, as agências bancárias fechando, reduzindo o custo. Então, a agência que vai até o cliente, que vai até a empresa, que vai até o êxodo, né, no verão, na praia, no inverno, no campo, sei lá onde, e nos grandes eventos e nas feiras, o banco estando presente com a sua marca, com todo o seu sistema, isso funcionou muito bem. E a gente aproveitou bastante também, está aproveitando ainda, esse buraco que teve na carteira de pedidos para azeitar, né, nossas linhas, continuar investindo em equipamentos. A gente está agora finalizando linha de jato de granalha, de pintura eletrostática líquida. Divulgamos semana passada a automação de solda, né, com um robô de solda, um negócio bem bacana que reduzia mais de 6 vezes aquela atividade. Nós também tivemos um cuidado, Rodrigo. A gente não aderiu a nenhum programa do governo e nem tampouco mandamos ninguém embora para ajustar quadro, né? A gente movimentou gente, pessoal, da mesma forma que a gente faz o tempo todo, né? Mas não houve uma reunião, aquela coisa de falar, vamos tentar cortar X%, que não aconteceu isso. A gente foi queimando gordura nesses meses todos. A gente pediu, né, que todo mundo que estivesse com a gente fosse fiel a esse esforço e procurasse trabalhar a infraestrutura para quando a gente puder voltar, a gente sair queimando pneu literalmente, está muito organizado, né? Então, os cavalos estão lá parados, né? Muitos estão parados, não é para isso que eles foram feitos, né? Mas eles estão. Mas o time está lá, sabe? Ajustando, apertando, lubrificando, deixando tudo num jeito que dá até gosto de ver, né? Então, o tempo está sendo útil para a gente e a gente deve agora, aí, a partir do mês que vem, de agosto, setembro, eu tenho fé que a gente está mais perto do fim do que do começo, que a gente vai sair com uma força, com uma musculatura bacana, né? Ainda mais quando você confrontar isso com esse cataclismo que assolou o Brasil e o mundo, e a gente poder sair mais forte, né? A gente está treinando, está criando musculatura para poder voltar para o jogo de uma maneira melhor. Então, acho que foi bacana e, graças a Deus, por ter um portfólio tão amplo, né, quando o evento parou, quando o treinamento móvel de Senai, de Paula Souza parou, a gente está na saúde, né? A saúde veio. E daqui a pouco a saúde vai ficar equilibrada, a gente vai ter um legado importante aí, acho que de equipamentos para a saúde, né, que só vieram porque houve essa obrigação de foco. E a gente vai, então, poder ir para os outros eventos que vão voltar, para os cursos que voltarão, para o lazer, para os motorhomes. Então, acho que em segmentos de carga, a gente venceu de novo esse ano o BID da Ambev, né, o segundo ano que a gente vence seguido, que é muito importante para a gente ter o dia a dia, né, da produção, caldeira acesa. E eu acho que essa nossa flexibilidade de portfólio, né, que a questão que está aí agora, que a gente está tratando, é que nos permite
sabe, eventualmente ir para aquele segmento onde a gente está sofrendo menos. A nossa decisão por OPEX, né, por locar equipamentos customizados e operar para o nosso cliente também foi muito importante para a gente, né, porque ela atravessa esse período, são 2, 3, 4 anos de contrato, então não é esses 3 ou 4 que vai interromper, né? Logicamente a gente adaptou, tivemos que dar descontos, etc., né, para ser justo com o nosso cliente, mas a vida segue, né, e já a gente retoma. Então, acho que para quem também está nos vendo, quanto maior for o teu leque de ofertas, sem querer ser caixeiro viajante, né, de ter de tudo, mas naquilo que você é bom, naquilo que você faz e que você está preparado para entregar, quanto maior for o teu leque de ofertas, menor será seu risco de concentração. Você tem tido uma liderança marcante em associações, em comitês, na própria Fiesp, você tem uma atuação marcante lá. E a gente gostaria de saber um pouco mais desse teu outro viés, né, de trabalho, de liderar empresários, né? Você já tinha a liderança marcante na empresa e também isso foi naturalmente para o ambiente externo da empresa. Você volta naquela questão da solidão do poder, né? Que eu acho que é um tema bastante interessante de tratar, porque parece que comandar e liderar é uma coisa simples, você dá ordem, a pessoa vai lá e obedece e acabou, né? Você segue o jogo e tal, e não é nada disso, né? É muito mais do que isso, e a ponto de dar angústia, né? Tem vários grupos aí que se reúnem, negócios que realmente vivem disso, né? De tomar café da manhã, para que os CEOs de segmentos diversos possam trocar as ideias e ver o que cada um fez num momento parecido, enfim, né? Isso é muito comum, né? No mundo empresarial de liderança. Então, eu ouvi, né, numa ocasião de um grande mentor e ídolo meu, que é o mentor, acho que até no sentido de empresarial não, mas como um ser que buscou alternativas para não ficar sujeito a tantos riscos e tentou agir de uma maneira que eu me identifiquei muito, né? Mas uma frase que era muito marcante, e ainda estou falando de um período pré-tecnologia, estou falando de coisa de 20, 25 anos atrás, que ele costumava muito dizer que o empresário precisa andar e conversar, né? Precisa andar e conversar, porque você, muitas vezes, de uma atitude natural que você toma, teria aceitar, às vezes, um convite para participar de uma entidade, de um grupo, você até vai meio que, às vezes, né, mais por educação e tal, e você não imagina, né, o quão grandioso pode ser para você estar naquele grupo e receber esse tipo de insight o tempo todo naturalmente, porque num ambiente como a Fiesp, por exemplo, como a Anfir, né, que eu presidi 6 anos, agora presido o conselho, o CIMEF, que eu sou vice-presidente, enfim, estou na ABINT também como diretor, tem um monte de emprego aí que eu vou lá dar meus palpites lá e que eu gosto muito, são muito plurais, né, de empresas gigantescas a pequenos negócios aí, oficinas pelo Brasil todo. Você sempre recebe informação relevante, né? Você transmite informação relevante e recebe às vezes de empresas que têm board, que têm conselho, etc. E você consegue filtrar uma série de coisas. Então a minha motivação para participar dessas entidades, ela tem sido dada pela minha vontade de mostrar, né, que não é um bicho de 7 cabeças, que não tem bicho-papão nenhum, né? Tem muita fórmula aí que muita gente que complica um pouco, né, o final, o meio para chegar no final, e eu sempre achei que é muito 1 mais 1 é 2 e a gente vai conseguir chegar lá e tal, sem ficar floreando demais, nem criando super-heróis, que eu não gosto de super-herói. Eu acho que essa vontade, né, de interagir, aliada a esse mantra que eu guardei para mim, né, que eu tinha que andar e conversar, que me motivou a dedicar meu tempo e ir até os locais, fazer as reuniões, estar lá, falar com pessoas bastante mais velhas, outras estão começando agora, porque isso me ajudou demais a formar o meu pensamento, o meu juízo em relação às coisas e aos atos que eu tenho, né? Porque se você pegar uma coisa meramente mecânica, qualquer líder, qualquer CEO, presidente,
Quando o mercado caiu, foi ali a 20%, 25%, o que ele fez? Ele pegou lá o relatório, precisou economizar quanto e saiu passando a régua, né? Está errado? Acho que não está errado. Mas tem que ser dessa maneira? Então, a gente acaba conseguindo pegar uma série de pontos de vista diferentes, né, de várias pessoas, de vários momentos da história, e dar um tempo para implementar algum tipo de ação, né, mais forte, que tenha mais consequência. E como eu sempre procuro me colocar no lugar das pessoas, né, de ter essa empatia, eu fiquei sempre preocupado assim, da dificuldade que eu iria criar para uma família cujo pai ou a mãe saiu da empresa, porque eu precisei economizar um pouco mais, né? E eu fui tomar uma decisão matemática, mecânica. Então, isso me ajudou bastante a humanizar mais e chegar no ponto que a gente já passou por isso nesses quase 30 anos, né? De fato, precisar reduzir gente mesmo, que a situação exigia, 2015, 2016, quem não lembra, né? Dos nossos executivos concordando em reduzir um pouquinho cada um o seu salário, tá? Mas tudo isso vira um background, né, legal para você dar o tempo necessário para tomar atitude, né, e esperar que as coisas possam acontecer e você evite, né, movimentos muito bruscos e que sejam muito impactantes para as pessoas, né? Então eu gosto bastante de participar, de estar presente nesses ambientes, porque eu acho que eu levo um pouquinho do que eu sei e recebo um monte de coisa de tanta gente, né? E que tem sido muito útil, garanto, para todo mundo, que se tiver chance de participar. Agora eu subi para a gente também da Associação Comercial Empresarial de Guarulhos, né? Estou lá, comecei esse ano, e estou lidando com loja, com papelaria, com gente que fechou as portas ali, não consegue trabalhar. É muito louco, né? O range de dores que a gente acaba conhecendo, né, das pessoas. Eu recomendo muito que todos que estão aí, né, que possam se dispor a compartilhar conhecimento e a participar, né, de grupos que o façam, porque é muito produtivo e muito prazeroso para a gente. Você, nesse momento tão diferente que todo mundo está vivendo, né? Eu, uma vez por mês, eu falo com alguns amigos que estão na Europa, Miami, Houston, e alguns amigos meus que estão em Chicago, para fazer um panorama, né, do que... E me parece que na primeira vez na vida está todo mundo igual, todo mundo sem saber meio o que está acontecendo, e o mundo ficou um pouco uniforme. Então, no caso do Brasil, você acha que faltou liderança empresarial para, apesar que fomos todos assaltados, né, por esse momento, ninguém até hoje está sabendo muito o que fazer, mas você acha que faltou um diálogo, uma representatividade dos empresários junto ao governo, tanto o governo federal, tanto o governo estadual, para planejar junto com as empresas aí esses 6 meses, e não ficou aquela coisa, retardou o imposto sobre faturamento, mas o imposto sobre folha não foi retardado, né? Então o empresário fica naquela de não está vendendo e tem que recolher todos os encargos de folha, que a gente sabe que é quase 50% do salário, né? Se ele colocar aí, dá quase uma fatia incrível. Então, quando a gente olha, por exemplo, você falou dos lojistas do varejo, né? Você imagina um cara que saiu, trabalhou 40 anos numa empresa, pegou todo o dinheiro que tinha e abriu uma franquia em um shopping center aí, em algum lugar do Brasil que está nos escutando, né? Esse cara, ele ficou fechado 6 meses, né? E como é que faz? Como é que você acha que o que é que faltou para os empresários do Brasil para abrir essa frente proativa com o governo de não só aceitar as medidas que o governo colocou para as empresas, mas sim também de abrir uma frente de diálogo? Cara, eu vejo que o principal fator, né, o dínamo dessa reação toda que houve do governo é porque a morte é definitiva, né? A morte é a morte. Então, ainda que tenha havido bate-cabeças, os vários entes tenham se degladiado, grandes grupos aí empresariais, né? A Bimac, o Veloso tendo o tempo todo lá para Brasília, para tudo que é lugar, tentando
tornar o discurso um pouco mais uniforme e levar realmente as condições setoriais para o governo. A gente percebe o Tirso Meirelles também, né, no Sebrae, todo mundo tentando levar uma mensagem para o governo mais setorizada, de segmentos, enfim. Então, eu acho que é uma situação hoje no Brasil que eu vejo o lado positivo. Apesar da confusão, do embate, apesar da crise política na pandemia ser tão grande quanto a de saúde, de nós percebermos que a gente ainda carece de lideranças, que nós ficamos órfãos de líderes mesmo, mas que a gente contribui, né, para que essa fisiologia exista, para que o país esteja realmente sempre refém, né, desse tipo de comportamento da política. A gente ainda é muito novo, uma democracia muito nova e com muita disparidade, né, social, cultural. Então, eu acho que a gente está passando por um processo que deveria passar, né, onde algumas máscaras estão caindo, né, onde aqueles heróis que a gente tinha do povo estão se demonstrando realmente incompetentes, ineficientes, em detrimento de outros, né? E eu acho que liderança sempre é algo fundamental, porém, para liderar tem que ter líder. E a gente está vivendo há décadas no Brasil uma coisa muito espraiada, né, de muitos interesses pessoais e partidários convivendo, né? Então, eu acho que essa pandemia ela acaba por passar um pouco mais rápido a história, né? A gente está percebendo hoje que a gente tem o juro mais baixo da história, a gente tem algumas pessoas, né, nos vários níveis de governo que de fato se submetem, né, às regras e às coisas e às boas práticas, às boas ações, e a gente entende que isso vai prosperar e que as pessoas sairão maiores desse processo, e percebe que sempre tem existem as forças que vão buscar manter o status quo, né? Vão buscar que as coisas não saiam de onde elas sempre estiveram. E como um país como o nosso, né, um país jovem, uma democracia jovem, a gente está enfrentando essa pandemia agora, falando de vida, eu nem vou te dizer que eu acho que está uma bagunça generalizada, que não acho que esteja. Quando você pega aí as consequências, né, por 100 mil habitantes, a gente está distante de ser um dos piores países do mundo, né, nesse sentido. E a gente é seletivo na hora de falar o que se quer falar, né? Então, se aquele veículo quer enaltecer o positivo, ele não vê onde podia ser melhor, e aquele que é apologia do caos só fala do caos. Então, essa briga, né, de classes e de negócios, de interesses, ela ainda vai persistir um pouco, mas eu sou otimista, né, de natureza, e eu consigo enxergar que 22, 23, 24, né, os próximos anos, as próximas eleições, vão promover o Brasil por algum tempo maior do que se fosse orgânico. Sem isso, a gente ia ficar brigando por muito poucas coisas, por muito menos objetivos, né? Então, está complicado sim, o dinheiro não chegou para as empresas, né? As linhas são lançadas e não chegam, o governo é cobrado porque não chega, e a gente fica nessa briga, mas eu vejo isso como algo positivo, né? As pessoas estão expostas às feridas, as pessoas estão cobrando, né, os representantes, e está conseguindo mudar a cabeça de vários deles. Então, eu acho que já a gente passa por esse risco tão grande, né, da pandemia, de muitas mortes. Eu testei, né, positivo, você sabe, e passei pelo processo. A gente sabe como isso mexe com a nossa cabeça, mas eu acho que a gente vai ter, até postei no LinkedIn essa semana aí, que sobre a questão de que o ano está perdido, que o ano acabou, e não acabou mesmo, né? Não acabou mesmo. E eu estou aqui pensando que nós estamos criando uma bolha positiva, que a gente está deixando um monte de coisa por fazer, o que o dinheiro vai continuar barato, sabe, daqui para o final do ano, para o ano que vem, e a gente vai conseguir olhar para trás daqui a pouco, ali no ano que vem, e ver que muitas coisas que aconteceram no meio do caos da pandemia mudaram a nossa maneira de pensar, de agir, de ser solidário,
de ser humano melhor, né? De não aceitar o mal feito. A gente fala, porra, você vê uma notícia na televisão, você não se importa, né? Tá tão distante. E a gente passou a ver mais de perto, né? Quem não perdeu um amigo, né? Um parente agora e não sofreu, né? Então, acho que a gente também vai ter um pouco mais de crivo para julgar melhor, né? Ter um escrutínio realmente e no final do ano a gente ser um pouco mais seletivo, um pouco mais coerente na hora de apertar lá, né, e confirmar um voto, né? Da sua paixão de inventar o mundo sobre rodas, né, tem feito projetos incríveis aí. Um dos projetos que mais me chama a atenção é o JetBus. Então, a gente queria saber um pouco dos projetos inovadores que a Truckvan vem fazendo. E se você puder aí dar um exemplo aqui para a gente. Bom, como eu te falei, né, a gente está sempre lá de braços abertos, né, e até se você pode recuperar aí minhas manifestações da imprensa, eu sempre disse, a gente sempre pensou e incutiu em todos na empresa que a gente nunca diz não até esgotar tudo que é possibilidade, né? Então, por mais que seja inusitado, seja complexo, a gente sempre está ali parado esperando para ouvir, tentando viabilizar, né? E aí a gente tem coisas complexas e coisas simples, mas todas elas são sonhos, né? A gente mexe com os sonhos das pessoas e com os projetos de vida, às vezes com a poupança, enfim. Então, acho que a gente começou a perceber que o nosso negócio não terminava quando saía do portão para fora andar de moto, né? Porque muitas vezes a gente percebia que por falta de profissionais habilitados, com o mesmo foco, a mesma vontade que a gente tem na rua, muitas vezes o modelo de negócio era questionado e até maculado, né? Se ele era funcional, se era bom realmente ou não. Então, a gente foi meio que por osmose sendo empurrado a fazer mais coisas. E aí, de repente, se viu uma indústria de serviços, né? A gente chama de indústria de serviços. Tem um componente importante de serviços na nossa pizza, lá no nosso portfólio e no faturamento e no resultado. E isso vai levando, uma coisa leva para outra, né? Eu até também participei, né, isso num post meu recente do LinkedIn, né? A gente vê se você vê um terreno ali, um negócio no bairro, que você fala, puta, que ideia o cara teve, montou um negócio X lá, como é que eu não pensei nisso? Tem cara que porra, eu te garanto que não é isso, não é isso. Quase sempre é a falta daquele negócio que faz identificar a sua falta e a sua oportunidade. Então, você quer procurar uma farmácia em 4, 5, 10 quarteirões, você não acha, não tem farmácia. Né? Você não tem que ser nem um oráculo, nem um gênio para saber que ali vai bem uma farmácia, né? E por aí vai, uma oficina, seja lá o que for. E quase sempre a gente percebe que surge, né, um pet, um hortifruti, sei lá o quê, e fala, eu estava aqui o dia inteiro passando por aqui, não vi que isso fazia falta, mas é porque você não sentiu falta dele. Né? A gente começa sentindo a falta quando você procura e não tem. Então, esse é o maior insight que a gente pode ter. E a gente foi percebendo que no mundo, especialmente dos negócios, do showbiz, etc., existiam lacunas para pegar, né? Que não estavam sendo preenchidas. E a gente via o pessoal que explora a limousine, né? Que tem toda essa coisa de Chicago, de Vegas e tal, onde isso tem todo um enfoque, né? E a gente não percebia alguma coisa ao contrário, né? Que desse privacidade, né? Para uma pessoa pública, mas que desse conforto, que desse recursos. E o JetBan, a gente tem 3, né? Veículos como esse. A gente basicamente fez pensando em estender parte do que a gente já fazia com nossos serviços, né? E aí a gente percebeu que os artistas, apresentadores e tal, começaram a gostar da ideia de se deslocar com atividade, trabalhando, conectando a internet, gravando. Agora com essa história toda de mídias sociais, né? O cara poder estar em movimento, na marginal, parada, mas produzindo conteúdo, fazendo. E, foi muito legal, porque a gente conseguiu trazer bastante figuras aí do nosso negócio, do nosso segmento de empresa, né, com roadshows de empresários que querem fazer circuitos, né, em redes de lojas que eles possuem, ou em fábricas, na Grande São Paulo, pega no aeroporto, leva de volta, faz reunião. Então, ela se mostrou uma ferramenta muito bacana, apesar de ela não ser uma ferramenta que seja no sentido mercantil, seja viável
de parar sozinha ainda para a gente, né? Mas ela se conectou bem com o nosso universo de soluções e, às vezes, ela é um diferencial, né? Você imagina que a gente quer mostrar para um cliente um projeto, fazer uma visita técnica, eu mando buscar o cara de JetBus, JetVan lá no Itaim, no aeroporto, seja lá onde for, e a gente já vem com esse cliente no nosso ambiente. Então, a gente já vendeu essa solução para 2, 3 clientes que só compraram porque usaram o nosso. E o cara falou, pô, isso não existia, né? O cara tem avião, tem helicóptero, a gente vai lá buscar o cara no campo de Marte com um jato sobre rodas e ele continua com a experiência, né? E sem nenhum tipo de apologia, porque por fora é um veículo normal, né? Simples, né? Natural. Então, isso foi mais uma consequência do entendimento de como a gente pode melhorar a experiência do cliente com a Truckvan, né? Então, ele não vai encontrar isso em outro lugar. Então, a gente já é meio maluco, já gosta de coisas que ninguém quer fazer e ainda consegue proporcionar para o cliente experiências bacanas. Aí o cara fala, pô, quantas vezes já? Minha filha vai fazer 15 anos, vamos fazer, eu usei o JetBus, eu quero usar. Tá bom, você vai usar, pô, então pega, leva para lá e para cá com mais 10 amiguinhas dentro. Tá, é muito louco, né? O rol de aplicações que tem, né, para uma ferramenta como essa, né? Mas ela é fruto da nossa viagem, do que a gente entende que vale a pena, de a gente se arriscar em fazer. Mas se der errado, a gente usa, vamos pescar, vamos ver o que a gente faz, a gente volta atrás e começa de novo. Né? A gente observou aí o selo de maiores e melhores aí do setor de transporte no site, né? Conta aí pra gente aí essa conquista de vocês de excelência. A gente tem uma participação bastante intensa também na mídia segmentada, né? Do ramo de carretas aí de intervenção rodoviários. E a gente teve uma performance muito boa, acho que foi em 2014, né, que foi o nosso melhor ano até hoje, em termos de resultado, né, na última linha. E a gente, então, naquele ano, como é uma publicação que analisa balanços, né, a gente tinha vindo ali 13, 12, entre os 3 primeiros e tudo mais. E aí a gente conseguiu performar super bem, né, e uma empresa pequena, né, como a nossa em relação aos grandes, que conseguiu ter a melhor relação, né, dos dados financeiros daquele ano, né? Então foi uma coisa muito importante. E a gente continua participando, né, logicamente disso, mas a gente não conseguiu repetir nos últimos 3 anos o que a gente fez até 2014, né? A gente voltou, caiu bastante, né? Como toda a nossa indústria caiu e começou a se reinventar, né? Até mudar para a planta nova aí em 2018. Agora a gente volta a sonhar, né, com faturamentos maiores, né, em termos históricos, com resultados bacanas também, mas especialmente com uma estrutura que permite que a gente sonhe em escala, né, em ir lá visitar um tamanho novo. Então, eu imagino que a gente, em 2 ou 3 anos, né, o que eu penso, nós talvez tenhamos 2, 3 vezes o tamanho que a gente tem hoje, em termos de volume de produção, de faturamento. A gente está bastante bem organizado, a gente entrou com a SAP em janeiro, estamos apanhando pra caramba, que só quem implanta sabe. Estamos aí no 4º ano já de auditoria, né, com Big Four. Você fez um trabalho para a gente lá, né, de avaliação tributária, que além de nos ajudar bastante na questão de geração de caixa, ainda nos deu uma série de procedimentos que a gente não adotava antes para fazer bem feito, né? Já é tão caro pagar imposto no Brasil, a gente pagava a mais, né, como você mesmo constatou. Então, fizemos uma poupança sem querer, que você foi lá ajudar a gente a recuperar, né, e foi uma bênção, estamos usando até hoje. Então, acho que a gente está bem preparado, né, a gente fez acordo de sócios, subimos as holdings, a gente está pensando grande, né, está pensando grande, ainda é familiar a empresa, mas a gente tem nosso conselho consultivo lá, as decisões são tomadas por esse conselho. Eu e o Flavião hoje ficamos ali mais, né, na parte estratégica e no desempate, mas a gente quase sempre nem sabe, né, o que eles estão fazendo no dia a dia. Você vê essa automação de solda mesmo, foi uma decisão desse próprio conselho, o investimento, o momento, cabine de jato, cabine de pintura. Eu e o Flávio não falamos nada em relação a isso, se podia, se não podia. Eles decidiram, eles viram o budget, projetaram o investimento e fizeram, né? Então, acho que a gente está num patamar de maturidade muito gostoso, sabe? De viver, assim, e ver, né, meu filho, ver os filhos do Flávio lá dentro, né, que é um grande dilema, né, das famílias quando empreendem, né, se vai ter continuidade.
E a gente também, nesse sentido, tem que botar a mão para o céu todo dia, porque nossos filhos não só abraçaram, né, a gestão, como amam o negócio. Então, a gente está muito feliz, né, por estar assim. E, às vezes, um prêmiozinho ou outro é bom, né, para o ego ficar mais satisfeito. Foi um upscaling grande aí na gestão dos últimos 5 anos de Truckvan. Vocês chegaram que para uma empresa usar SAP e ser auditado por Big Four é um outro nível de tudo, de governança, de forma de pensar. Então isso só reflete aí o selo de maiores e melhores, né, que vocês aí com muito esforço aí dos últimos 5 anos conseguiram, né? E outra coisa que a gente tem percebido, Alcides, é as lives aí, né? Você agora está se tornando uma figura nacional, um palestrante. Eu até fiz assim, poxa, o Alcides vai ficar o novo Geraldo Rufino aí de falar para as multidões, né? Porque eu tenho visto bastante aí no LinkedIn, muitas lives, temas diversos aí que você tem contribuído, né? E a gente aqui no online, estamos todo mundo recebendo e aprendendo. O Geraldo é um grande amigo meu, né? O Arthur também, seu filho, a gente participa do grupo Frotas e Fretes Verdes juntos, né? Eu e o Arthur. E um grupo bastante seletivo, bastante grande, inclusive bem plural, né? Do caminhão ao avião, passando pelo trem, pelo mar, pela cabotagem, enfim, é um grupo bem bacana, que pensa no transporte sustentável, né? E então ele é uma pessoa que eu tenho relacionamento, né? Que eu tenho carinho. Eu não tenho na minha linha do tempo o projeto, né? De fazer esse tipo disso uma coisa profissional. Né? Até porque você já notou que eu sou um pouquinho gago, eu tenho dificuldade às vezes de pronunciar algumas palavras, né? Eu também. E eu tenho que me exercitar aqui às vezes para encontrar sinônimos, né? Na última hora, né? Mas o que eu tenho feito, Rodrigo, na verdade é tudo muito no sentido da proatividade mesmo, sabe? Graças a Deus eu não posso hoje pedir nada mais, né? Eu tenho uma vida que é muito melhor do que eu pensei, né? Eu trabalho e recebo pelo que eu trabalho e me mantenho com isso. Não tenho, graças a Deus, eu não tenho dificuldade em administrar, né? Que eu tenho poucas coisas, né? Que eu gosto de fazer e a maioria são frugais, são coisas, né? Normais, assim, não tem nada demais. Então, eu não tenho grandes projetos e sonhos pelos quais eu preciso de muito dinheiro. Não vou ter esse problema, né? Então, acho que o que eu tenho procurado fazer é aceitar. Ainda anteontem, o pessoal da Conjovem, da NTC, me chamou para participar, né, de uma reunião da Conjovem, né, numa live, mas porque eu testei positivo, né? Tinha mais 3 meninos que também testaram, para cada um falar sobre a sua passagem, experiência pela doença, pelo vírus, né? Mas entendendo que a gente tem uma linguagem que corrobora, né? Que é porque é para cima. E eu acho que o que mais tem me motivado, né? E motivado as pessoas a me chamarem a participar, é porque eu insisto muito em não ver o copo meio vazio. Sabe? Eu sempre acho que tem sentido as coisas. Eu sempre acho que não aconteceu por acaso. O cara chegou no ponto de ônibus, acabou de passar o busão lá, você perdeu por 10 segundos, era para perder. Pega o próximo, né? Então, eu costumo facilitar a minha vida, né? E eu sempre falo até com o Leandro, o pessoal meu de comunicação, com o meu pessoal da empresa, e eu tenho certeza do que eu falo. Se você, aquela pastinha que a gente que é mais velho tem, de assuntos, né, impressos, rabiscos e tal, que são problemas que você vai enfrentando, você vai deixando ali naquele follow-up dinossauro, né, da gente, mas a gente consegue perceber, e eu sempre brinquei assim, se você, por acaso, né, ficar 6 meses fora do ar, tiver que sair, ou que seja o motivo, quando você voltar e abrir a pastinha, metade se resolveu sozinho, sem você fazer nada. Então, a nossa ansiedade, tudo isso dificulta demais. A gente, às vezes, aumenta muito aquele problema para depois ter que resolver ele maior. Né? E a gente mal sabe que fazer nada seria a melhor resposta para aquele problema. E, então, eu tenho buscado viver assim, sabe? Eu acordo e ajoelho, sabe? Falo para Deus que eu estou feliz que Ele me deixou acordar e vamos embora. O que vier, a gente vai para cima, não tem problema, né? E eu não faço isso porque eu construí, né? Eu não sou um personagem, nem pretendo ser, mas eu sou muito aberto e muito tranquilo de lidar com isso e de fazer o que eu mais gosto, na verdade, que é isso aqui, né? Gente, eu vi hoje uma
uma publicação de uma mina da Vale que está 100% autônoma, né? Com aqueles caminhões gigantes, Caterpillar andando sozinha, a máquina carregando o caminhão sozinha. E eu fico pensando onde vai parar, né? A nossa vida, né? Porque eu não consigo perceber um mundo onde não tenha olho no olho, onde não tenha, né, brinde, onde não tenha inteligência ali acontecendo, opção por caminhos, né? Me assusta um pouco isso, sabe? Então eu tô aí, eu tô meio fácil, né? Chamou para participar, eu participo. Alcides, considerações finais. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem agora final para quem está nos ouvindo. Alcides Braga é meu endereço no LinkedIn, né? A gente está junto lá faz tempo já, né? Eu falo sobre isso, sobre o ano que não está perdido, né? Sobre a esperança, sobre a vontade, sobre como isso é importante, né? Até às vezes eu brinco com a fábula da zebra, né? Que as duas amigas zebras lá, que uma acordava de manhã e ia treinar, e a outra ficava lá comendo mato e chamando a outra de imbecil, né? Fala, pô, você é tão imbecil, você está treinando para quê, né? O leão vem aí, corre pra caramba e vai comer nós, e você não vai ser nunca mais rápido do que o leão. E ele falava, não, eu quero ser mais rápido do que você, né? Então a gente tem que acordar e ser melhor todo dia. Eu acho que essa é a nossa grande virtude, né? Você tem que ser melhor hoje do que você foi ontem, e amanhã é melhor do que você é hoje. E se você for isso, você vai vencer, acabou, não vai ser pandemia nenhuma. Você vê aí quantos negócios estão prosperando muito mais da pandemia, né? E outros estão sucumbindo. Então a gente tem que pegar essas lições, né? Por que sucumbiu, por que prosperou, qual é a nossa retenção de reserva que a gente tem que ter, né? Porque tem a bicicleta lá, quando escapa lá o dente, você cai, né? Então a gente tem que pensar como empreendedor que você não pode estar sujeito a qualquer tipo de intempérie, de ventinho para você pegar uma gripe e morrer. A gente tem que estar seguro, tem que estar firme. E a ortodoxia financeira acho que é o principal que eu diria para quem está nos ouvindo, que, sabe, tem que ser meio português, como a gente aqui está falando, né? Quer investir, tem 4, gasta 1,5, mas segura, né? Porque se a intempérie vier, quando o inverno chegar e vai chegar, você está preparado para ele. Então eu só quero dizer que é muito mais fácil para mim ser assim, pensar assim e ser otimista. E eu deixo essa mensagem, então, né, para quem está nos vendo, né, que tudo isso não custa, né, e que eu espero, tenho certeza que a gente agora volta a crescer, né, que não vai fechar tão ruim quanto tantas pessoas aí falaram, né, nós vamos despiorar e vamos ter um ano que vem muito bom, com o pé de Deus, esse é um ano muito bom. Alcides, eu queria lhe agradecer por essa oportunidade e por essa disponibilidade sua, essa sua generosidade como sempre, né? E agradecer você aqui, a casa é sua aqui e vamos em frente, a gente se vê aí. Nós falamos hoje com Alcides Braga, que é cofundador e presidente da Truckvan. Agora nós vamos exibir imagens aí do fantástico projeto aí do JetBus e JetVan. Nos vemos aí, muito obrigado, Alcides, pelo episódio número 1. Um abraço. Fala aí, galera, acabou o baile do Denis aqui, eu tô entrando na minha Truckvan, rapaz, é um truque mesmo, isso aqui é muito bom, é um jato, é um jato, aí ó, Matinho comprou um show agora.